Olá, bem-vindo a esse canal onde a gente fala sobre a prática da enfermagem do trabalho. Eu sou a Soraya, enfermeira do trabalho desde 2007 e venho ao longo do tempo compartilhando as minhas experiências, as minhas vivências para você atuar com segurança na enfermagem do trabalho, para você conhecer as rotinas e ter certeza daquilo que você está fazendo no dia a dia dentro das empresas. E hoje a gente vai falar sobre INSS. INSS é aquela coisa que é meio uma relação de amor e ódio, sabe? Porque é algo que você sabe que vai acontecer dentro da empresa, mas você ao mesmo tempo não quer que aconteça. Primeiro porque a gente está falando com um trabalhador que está doente, que ele vai precisar ficar afastado por mais de 15 dias. E segundo, que é um tema bem burocrático, são vários detalhes, várias etapas que você precisa conhecer, primeiro para conseguir atender esse trabalhador e segundo, para conseguir fazer a gestão de uma forma eficaz dentro da empresa. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho de INSS aplicado à enfermagem do trabalho. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente já entrar no nosso assunto de hoje. Boa! E por que é aplicado à enfermagem do trabalho? Porque o INSS é muito amplo, ele tem várias possibilidades de benefício, mas existem aqueles que diz respeito aos empregados que trabalham em regime de CLT. E é sobre eles que a gente vai falar, porque a enfermagem do trabalho, ela existe para atender um requisito legal que está na CLT e, naturalmente, a gente precisa estar dentro das empresas e conhecer as leis que têm alguma relação com o trabalho. Então, isso é aplicado à enfermagem do trabalho exclusivamente. E aí, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o INSS versus, aliás, a enfermagem do trabalho versus o INSS. A lei que regulamenta o INSS, o papel da empresa, o papel da enfermagem e as dores e benefícios de se conhecer e de não se conhecer os benefícios do INSS. E afinal, quem sou eu? Eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho desde 2007, eu tenho experiência em grandes empresas, em multinacionais como a Samsung Eletrônica, por exemplo. Eu trabalhei também numa grande metalúrgica, no aeroporto de Guarulhos, logo que ele foi privatizado, quando ele virou o Gru Airport. Então eu tenho experiência não só na indústria, como também na indústria de serviços. Afinal, o aeroporto é uma indústria, lá dentro a gente tem várias opções de serviços. E a gente vai falar então para começar a enfermagem do trabalho versus o INSS, né? Eu sempre recebo dúvidas, perguntas, questionamentos de como que a enfermagem do trabalho deve conduzir esse tema, né? Então, dentre as dúvidas mais comuns que eu recebo é: a enfermagem precisa realmente conhecer o INSS? Por que que eu devo conhecer? Quando que eu vou usar esse conhecimento? Como estudar o INSS se eu não gosto de leis? E qual a importância do INSS para a empresa? Importância, ó, é dinheiro, já te adianto de antemão. E o que é o INSS, né? Não adianta a gente querer saber como aplicar sem a gente conhecer a base, né? O que é o INSS? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. É uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Economia. Lembra que eu falei que tem relação com o dinheiro? É dinheiro que está envolvido nessa situação. E o que é uma autarquia? É um serviço autônomo criado por lei que executa atividades da administração pública. Então, existe uma lei que regulamenta esse instituto, que impõe critérios, que impõe direitos e deveres para que esse dinheiro, esse montante, seja gerido dentro dessa autarquia. Então, existem regras que delimitam a atuação e que determinam o que deve ser feito. E qual que é a função do INSS? Administrar e fazer a gestão da Previdência Social no Brasil, com o objetivo de garantir a proteção social dos trabalhadores e de suas famílias através da concessão e manutenção de diversos benefícios previdenciários. Lembra que eu falei que o INSS era muito amplo e que existiam várias possibilidades de benefício? É justamente por isso. Esses benefícios que são concedidos pela Previdência, eles existem, na verdade, para garantir uma proteção social aos trabalhadores que, de algum momento, tiveram vínculo com o INSS e que passaram a ter necessidade de algum benefício. Então, a função é garantir a manutenção dessas famílias, né? Com critérios, com requisitos mínimos que vão garantir a sobrevivência, né? Então, o básico para socialmente aquela família se manter.
E qual é a lei que regulamenta o INSS? É a Lei de Benefícios da Previdência Social, número 8213, lá de 91, que dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social. Então, existem critérios, existem planos de vários tipos de benefício. Quando eu falar de benefício, pensa em dinheiro. Essa lei regulamenta os benefícios previdenciários mediante a contribuição prévia, ou seja, eu preciso ter um vínculo com o INSS para eu ter direito a algum benefício que o INSS oferece. Como, por exemplo, aposentadorias, auxílios e pensões, estabelecendo as condições e critérios de cálculo desses benefícios, formas de manutenção e procedimentos para requerimento e revisão. Então, eu preciso ter um vínculo, eu preciso mostrar a minha necessidade, e aí o INSS vai avaliar dentro dos critérios possíveis se eu me enquadro dentro de algum benefício, né? Então, se eu tenho uma história de contribuição e atingir a idade para fazer aposentadoria, o INSS vai fazer esse cálculo para garantir qual vai ser o valor que eu vou receber, né? Se eu falo de um auxílio-doença, isso vai acontecer mediante uma perícia. Então, existem critérios de acordo com o benefício que o segurado vai requerer junto ao INSS. E o que são benefícios previdenciários, afinal, né? São os auxílios financeiros concedidos pelo INSS para trabalhadores e seus dependentes em situações como invalidez previdenciária, e aí cada tipo de benefício tem um código. No caso da invalidez, é o B32. Aposentadoria por idade, que é o B41. Aposentadoria por tempo de contribuição, que é o B42. A licença maternidade, que é o B80. A invalidez acidentária, que é o B92. A pensão por morte, que é o B21, e aí nesse caso fica para os dependentes, né, esse benefício. O auxílio acidente, que é o B94, e aqui eu destaquei em azul aqueles que são comuns para nós que trabalhamos na enfermagem do trabalho, que é o auxílio doença, o B31, e o auxílio doença acidentário, o B91. Então, naturalmente, a gente vai decorar esse código desse benefício, né? O B31 e o B91. A gente usa muito eles dentro das empresas. Os outros é legal você conhecer para você saber que existe, mas a gente pouco usa no nosso dia a dia. A gente vai falar realmente do B31 e do B91. E quais são os artigos importantes da Lei 8213? Lembrando que você não precisa decorar a lei, mas você precisa conhecer esse contexto para conduzir o seu dia a dia, o seu atendimento ao funcionário da empresa. Então, aqui eu trago alguns exemplos para você conhecer termos que são importantes no nosso dia a dia. Aqui no artigo 19 diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. O que é isso, Soraya? É um acidente que ocorre durante o horário de trabalho ou o trabalhador estando à disposição da empresa, ele não precisa necessariamente estar no local da empresa, ele pode ser um prestador de serviço que está num cliente e sofreu um acidente lá na sede do cliente. Isso também é um acidente de trabalho, desde que ele esteja executando as suas atividades na hora daquele acidente. E é um acidente que ele vai provocar uma lesão corporal, ou então pode ser mental também, que vai de alguma forma impactar no dia a dia dele, né? Com a perda, no caso de morte não tem o que se falar, né? Mas podendo levar à perda ou à redução de alguma mobilidade, de alguma entrega que ele consiga fazer, né? Isso pode ser permanente ou temporária em relação à evolução do tratamento de saúde dele. Então, sempre que a gente fala em benefício, a gente tem que lembrar que ele pode acontecer em função de um acidente de trabalho, sim. O artigo 20, a gente considera acidente de trabalho a doença profissional, aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, sendo uma atividade constante. Então, a doença profissional é aquela que acontece devido à repetitividade daquela atividade. E a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, a doença profissional está ligada à formação daquele trabalhador. E a doença do trabalho está relacionada
as condições que ele executa a função dele em determinado local de trabalho. Então, veja que todos os trabalhadores da mesma função podem estar expostos, que é a doença profissional. E a doença do trabalho está relacionada às condições, ao ambiente que ele está inserido, ao ambiente que ele está realizando aquela mesma atividade. Significa que todo mundo vai ficar doente? Não, mas é um sinal de alerta, né? O artigo 22. Obrigação de abrir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, no primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e em caso de morte, de imediato. Então, a CAT é uma comunicação que a empresa fala assim: oi, INSS, eu sou a empresa X, meu trabalhador Y teve uma ocorrência aqui dentro. E aí vai ser inserido dados obrigatórios e necessários para que o INSS tenha o registro dessa ocorrência e, de alguma forma, possa intervir e melhorar. Esses dados são catalogados e facilitam até os peritos do INSS que vão verificar que, naquela determinada atividade, a prevalência desse tipo de doença acontece. Então, é um norteador para que o perito tenha em mente mais ou menos o período de concessão de um benefício, se aquela doença está relacionada ou não ao trabalho, que é o tal do NTEP, né? Então, existem um grupo de CIDs de doenças que têm uma relação comum com os quinais, né? Com a atividade que a empresa executa. Então, isso é publicado pelo INSS, isso é um facilitador e isso é abastecido através de índices que são coletados através da CAT também, né? Então, é uma fonte de dados importante que permite fazer estudos e chegar nesse tipo de documento, por exemplo. Então, a CAT nada mais é do que uma comunicação de alguma ocorrência dentro da empresa ou com o funcionário a trabalho da empresa, levando ele a alguma lesão, né? E aí a CAT, só lembrando que pode ser de 3 tipos: acidente típico, de trajeto ou então a doença ocupacional. O artigo 59, ele fala do auxílio-doença, que será devido ao segurado que, havendo carência e que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. O que é a carência? Lembra que eu falei que eu preciso ter um histórico, eu preciso ter um vínculo com o INSS? A carência é justamente isso. É o tempo de contribuição que aquele trabalhador já fez para o INSS. Então, a carência é um dos critérios para o INSS avaliar se essa pessoa tem direito ou não a um benefício, né? Então, a carência é um requisito mínimo e ela entra como critério para ser concedido ou para ser negado um benefício, diante da necessidade do trabalhador e diante do tipo de acidente ou do tipo de auxílio que ele está recorrendo, né? Então, se for uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, não existe a necessidade de carência. Mas se for um auxílio-doença por uma doença comum, a carência é necessária. Aqui no artigo 60 diz que o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a partir do 16º dia de afastamento da atividade. O que é isso? Até 15 dias de afastamento, a empresa que trabalha em regime de CLT é obrigada a custear esses dias não trabalhados para a pessoa. A partir do 16º dia, essa mesma pessoa precisa requerer um benefício ao INSS e a relação nesse caso, é entre o trabalhador e o INSS. A empresa não tem envolvimento, justamente porque o INSS vai avaliar o histórico de contribuição dessa pessoa, a lesão, né, o motivo que levou ele a solicitar esse benefício e vai decidir se esse benefício vai ser concedido. E qual que é o papel da empresa nesse cenário todo, né? Sempre cumprir as leis e garantir as condições adequadas de trabalho. Ela deve implementar programas como o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, e também deve apoiar a equipe de SST, né, que é Saúde e Segurança do Trabalho, nas suas rotinas. Não adianta ter uma equipe forte de SST se a empresa, se a alta direção não apoia a implementação dos projetos, das melhorias, dos cuidados que a agente da saúde, em parceria com a segurança do trabalho, observa e tem a necessidade de implementar. Então, sem essa parceria, sem a empresa ter este investimento, fica muito complicado da gente ter uma boa gestão de saúde e segurança em qualquer empresa, independente do segmento dela.
E aqui só para lembrar, né, fazer até uma diferenciação. O PGR, ele está dentro da NR1, né, ele é o cumprimento da NR1. O PCMSO é o cumprimento da NR7. As normas regulamentadoras, elas estão dentro do guarda-chuva da CLT, então é lei trabalhista. Enquanto que o LTCAT, por exemplo, ele também fala das condições ambientais, só que ele está dentro das leis previdenciárias, é um dado importante para a Previdência, ele deve constar, inclusive, no PPP, que é o perfil profissográfico previdenciário. Então, são dados que podem ser semelhantes, né, principalmente o LTCAT com o PGR, só que eles têm fontes diferentes e ao longo do tempo ele pode ter utilização diferente. Então, um está vinculado à CLT, que é as normas regulamentadoras, e o outro às leis previdenciárias, que são necessárias para o cumprimento dos critérios todos que a Lei 8213 requer para todo trabalhador e para toda empresa. E qual que é o papel da enfermagem nesse contexto todo? Sempre, gente, monitorar condições de saúde dos trabalhadores. Isso acontece, via de regra, através dos exames ocupacionais, mas pode ter outras fontes, como, por exemplo, um atestado, um trabalhador que comumente procura algum atendimento, pede algum remédio, tem alguma queixa dentro do ambulatório das empresas. Então, esse é um momento que a gente consegue estar com o trabalhador e fazer o monitoramento das condições de saúde dele, né? A gente também realiza atendimentos e primeiros socorros em casos de acidente, né? Então, acontecer alguma coisa dentro da empresa, nós seremos acionados para fazer esse atendimento. Nós auxiliamos na gestão e emissão de documentos como a CAT. Então, é importante a gente conhecer o que é a CAT, quais são os dados importantes, né? Para que ela serve, para a gente não só fazer o preenchimento desse documento, mas também orientar o trabalhador que tem direito e até orientá-lo quando ele não tem direito e acha que tem direito em relação à CAT. Nós também orientamos os trabalhadores em casos de afastamento superior a 15 dias, que são aqueles, né, que a empresa paga os 15 dias e se a pessoa precisar de mais tempo, aí ela precisa ser encaminhada ao INSS. Além disso, a gente sempre tem que promover educação em saúde, prevenção e segurança, né? Faz parte do nosso papel, a gente existe dentro das empresas para fazer saúde preventiva efetivamente. Então, a gente faz educação em saúde quando a gente explica um procedimento correto, a gente faz educação em saúde a partir de dados que a gente evidenciou de atestados, por exemplo, e leva os cuidados para o trabalhador, a prevenção daquele acidente, daquela ocorrência, daquela doença. Então, a gente pode fazer educação em saúde individualmente, dentro do ambulatório, num atendimento, ou então numa grande abordagem, né, numa campanha de saúde, numa reunião virtual. Então, tudo é válido e tudo isso está dentro do guarda-chuva de educação em saúde. E o que acontece quando você não conhece o INSS? Medo, insegurança, dúvida nas suas condutas, você não sabe se está acertando, se você está errando. O profissional fica tenso, né? Ele tem que redobrar a atenção, aquilo fica penoso, fica pesado, e aí você não quer nem receber as demandas de INSS. E tudo isso, né? A falta de conhecimento associada à atenção pode levar a erros, né? Que eles podem ser graves e recorrentes, e aí, se isso continua acontecendo, a empresa pode optar por demitir o trabalhador da enfermagem, porque ele não sabe como conduzir situações que são corriqueiras no dia a dia das empresas. Então, é importante conhecer o INSS, por menos que se tenha chance, né? Quanto menor a empresa, menor a chance de ter um afastamento pelo INSS. Mas a gente tem que lembrar que as empresas trabalham com pessoas e pessoas adoecem por qualquer motivo. Então a gente precisa conhecer o B31, o B91, saber atender o trabalhador para conduzir da melhor forma e não se sentir desse jeito aqui, né? Tenso, com dúvida, com medo de errar ou até errar várias vezes o mesmo erro por falta de conhecimento pura e simplesmente, né? Mas você que está aqui comigo não vai errar, não. E vamos então continuar aqui. Qual é o benefício de conhecer as rotinas do INSS, né? O que tem do outro lado? A gente ganha o respeito e a empatia dos trabalhadores da empresa através do conhecimento. Sabe aquele acolhimento bem feito que a gente faz, que a gente ouve o trabalhador, a gente explica o que precisa ser feito? É esse reconhecimento que você vai receber em todos os atendimentos de INSS que você proporcionar aos trabalhadores. Além disso, a gente vai cumprir os prazos para emissão da CAT, porque existe prazo para isso, né?
prazos para os afastamentos também e retorno ao trabalho. É uma sequência. Se a gente não conhece essa rotina, a gente pode perder esse ou aquele prazo. Então, isso é um erro que você não vai cometer. Além disso, a gente pode participar da implementação de campanhas preventivas. Lembra o que eu falei que a gente pode ver a recorrência de um tipo de atestado e fazer uma campanha ensinando o trabalhador a se prevenir em relação a essa doença? É disso, né, que eu estou falando. É quando a gente tem dados e a gente tem condições de trabalhar esses dados e mostrar para a maior parte das pessoas como é possível mudar aquela realidade, né? E a gente também cumpre as normas de uma forma prática, simples, humanizada e sem medo. Porque por mais que a lei seja fria, né, que é um artigo que está escrito lá o que significa, a gente interpretando esse artigo, trazendo para a nossa realidade, aplicando no cuidado com o trabalhador, fica mais leve, fica mais fácil, né? Quando a gente conhece, é diferente. Eu sempre digo que conhecimento é libertador justamente por isso, porque por mais que você não conheça a pessoa, você não saiba a doença que ele está sendo afastado, se você conhece a rotina, naturalmente você vai pegar esse cenário e vai conseguir aplicar na sua realidade, na realidade da empresa, ofertando para esse trabalhador as informações que ele realmente precisa diante desse cenário que ele está vivenciando. E aqui eu trago uma reflexão, né? Nós da enfermagem somos essa engrenagem aqui no meio. Em paralelo a esse atendimento que a gente está fazendo aqui, tem dinheiro. Lembra que eu falei que é sobre dinheiro? Então, quando a gente tem um atestado que ele passa de 15 dias, a gente tem que orientar o trabalhador que vai para o INSS e a gente precisa fazer esse atendimento acontecer. Depois que isso acontece, ele precisa estar terminado, né, ter terminado o tratamento de saúde dele para ele voltar ao trabalho. Então, esse circuito aqui, essa engrenagem, só vai rodar da forma correta se você conhecer os prazos, as etapas, as suas condutas, né? A rotina da enfermagem do trabalho dentro das empresas que trabalham em regime de CLT e que por algum motivo teve um trabalhador que precisa ser encaminhado para o INSS. Então, se a gente perde algum prazo, é o dinheiro da empresa que está sendo envolvido. Se o trabalhador perde algum prazo, ele também pode perder dinheiro. Então, são situações que elas vão rodar numa engrenagem e que em volta disso sempre tem dinheiro, né? É o trabalhador que está precisando daquele benefício, que é um pagamento, e a empresa que deixa de ter um trabalhador porque está fora para fazer um tratamento de saúde e de repente precisa redividir a atividade, contratar uma outra pessoa para fazer a substituição dessa. Então, tem a questão financeira direta e tem a indireta também. E a gente está envolvida nesse processo, por isso que conhecer as rotinas é super importante. E aqui a gente vai falar então um pouquinho do que é o papel do INSS, né? Aliás, do que é o INSS. É um instituto que viabiliza o pagamento, né, dinheiro, de benefícios em situações específicas, seguindo os critérios regidos pela lei. Então, não adianta eu achar que eu tenho direito, bater na porta do INSS e fazer alguma solicitação de benefício. Não é assim que funciona. Existe uma lei que determina critérios, direitos e deveres para as duas partes, né? Para o segurado, para o trabalhador que pede um benefício, o INSS que concede ou que nega um benefício. Em relação à empresa, ela tem que garantir o cumprimento das leis, implementar programas de saúde e segurança e apoiar as equipes na rotina, né? Então, se ela não cumprir lei, ela vai deixar isso aqui em aberto e ela pode expor o trabalhador também em alguma situação insegura, né? Seja por doença ou por um acidente. E a gente na enfermagem? A gente monitora a saúde dos trabalhadores, presta primeiros socorros, a gente auxilia na gestão de documentos, né, como a CAT, por exemplo, a gente orienta sobre o afastamento e promove a educação de saúde e segurança. Isso sempre, isso diariamente, em qualquer empresa de qualquer ramo, seja ela um serviço, seja ela um produto, seja ela um produto muito grande, um produto muito pequeno, um produto muito manual, tendo lá na frente um trabalhador, essa relação está estabelecida e se esse trabalhador precisar do apoio da enfermagem porque ele está doente, a gente precisa ajudá-lo porque a enfermagem é cuidado, né? Então, a gente precisa ajudá-lo no sentido de cuidar dessa pessoa, mas também de orientá-lo em relação a essa parte burocrática que ele está exposto. E aí, me conta, esse conteúdo te ajudou?
INSS é algo que assim, ou você conhece ou você não conhece. Não tem mais ou menos. INSS, ele parece ser burocrático porque a base dele toda é a lei. Mas do outro lado, tem um trabalhador. Então a gente precisa acolher essa pessoa. A gente precisa conhecer o que a lei pede para a gente fazer esse meio de campo. Lembra daquela engrenagem que estava bem no centro? É isso, é você conhecer a lei para você trazer aquela situação do trabalhador para esse norteador, não errar, porque está escrito lá, é fácil de você interpretar e você dá o atendimento que o trabalhador precisa e mais ainda, que ele merece. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O INSS é muito importante nas nossas rotinas, então se inscreve aqui no meu canal e não deixe de me seguir também no Instagram para que a gente juntos possa ter profissionais da enfermagem trabalhando com segurança, sabendo do que se trata, sabendo atender o trabalhador para garantir um sucesso, não só para esse trabalhador, mas na sua carreira profissional também.